Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. Abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aí em mais um culto online pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Estamos aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor. Vamos orar nesse instante pedindo para que Deus esteja revelando a sua palavra a nós. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra. Venha nos fortalecer, venha nos dar graça, venha nos ajudar a andar de acordo com o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, nos proteja de toda ação do mal. Venha, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nos retaguir, nos repreender, nos colocar, Senhor meu Pai, no lugar que o Senhor quer que nós fiquemos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa, para a glória de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus. A grande pergunta: se nós obedecermos às nossas autoridades, será que nós seremos abençoados por Deus? Será que Deus ele vai fazer com que nós venhamos a galgar patamares maiores? Então é sobre isso que nós vamos ver agora. Em Hebreus capítulo de número 7, a palavra do Senhor diz assim no versículo 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, o maior é abençoado por quem? Pelo maior. Então, nós vemos aqui que Melquisedeque, aqui está falando de Melquisedeque, abençoa a quem? Abraão. Abraão ia dar à luz a uma grande nação. Veja bem que Abraão, ele deu dízimo voluntariamente a Melquisedeque. E Melquisedeque o abençoou por causa da promessa que havia sobre a vida de Abraão. Então, veja bem que as promessas se cumpriram na vida de Abraão e, como foi dito pelo Senhor, ele se tornou uma grande nação. Vamos observar na palavra de Deus, independente se o líder era justo, ou se era ímpio, ou se era amoroso, ou se era uma pessoa assim rude, independente disso, todos aqueles que serviram fielmente, independente dessas coisas aí, essas pessoas foram abençoadas. Porque a palavra de Deus nos confirma esse tipo de coisa. Independente de onde essas pessoas serviram, Deus deu crescimento a essas pessoas que foram fiéis. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Então é sobre isso que nós vamos estar vendo. Como nós vimos ali na palavra de Deus que o maior sempre vai abençoar o menor, vejamos aqui em Gênesis capítulo 9, no versículo de número 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então vamos observar aqui Gênesis capítulo 9, versículo 24. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então por aqui nós observamos, meus amados, que, veja bem, Noé havia plantado uma vinha, e se embebedou e ficou na sua tenda. Até aí tudo bem, porque
ele ficou na sua tenda, ele não incomodou ninguém. Segundo a palavra de Deus, ele estava dentro da sua tenda, não incomodou ninguém, né? Então, ele estava na sua privacidade. Veja bem, estava na sua privacidade. É a mesma coisa que você está na sua casa e de repente a pessoa vê o portão aberto, né? Ou por um acidente que você deixou o portão aberto, ou coisa dessa forma, e a pessoa não tem ali a pessoa não tem ali a capacidade de bater palma, de chamar no portão. A pessoa já vai entrando da sua casa de qualquer jeito, de qualquer maneira, não sabe como você está, né? Isso aí, a pessoa tem que ter discernimento dessas coisas, não é? Então, veja bem que ele já foi entrando e foi vendo seu pai nu, né? Aqui nós não sabemos se ele desfez do seu pai, se ele deu risada lá com os seus irmãos, tirou sarro do seu pai, nós não sabemos, ou se fofocou do seu pai. Mas ele viu o seu pai e foi lá contar para os seus irmãos, né? Então, veja bem que os seus irmãos ficaram o quê? Ficaram ali pasmados, né, com aquilo que o irmão mais novo tinha feito. Veja bem, e eles pegaram uma toalha, um cobertor, um lençol e foram de costas e taparam o seu pai. Veja bem que eles tiveram uma atitude diferenciada, não é? Então, meus amados, veja bem que se nós continuarmos o texto como nós aqui acabamos de ver, Noé, ele amaldiçoou seu filho mais novo por causa desse tipo de atitude. Agora nós devemos entender que ele é uma autoridade espiritual. Então, por ser autoridade espiritual, nós devemos tomar cuidado, né? Veja bem como você está tratando seus líderes, porque são autoridades espirituais, né? Ou seja, de ordem eclesiástica, ou seja, de ordem secular. Porque toda autoridade, como nós vimos ali em Romanos 13, provém de quem? Provém do Senhor. Foi Deus que estabeleceu direta ou indiretamente. Veja bem, não é? Veja bem. Então, como autoridade espiritual ou como uma autoridade secular, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, a forma como nós falamos, como nós apontamos, né? Devemos tomar cuidado com o nosso palavreado, né? Falar palavras de baixo calão e muitas vezes fazer rebelião, né? Então nós devemos tomar cuidado, porque isso pode influenciar na nossa vida, e não somente na nossa vida, mas também dos nossos descendentes, né? E pior ainda é quando é uma autoridade eclesiástica, né? Porque isso tem um cunho espiritual, tem um peso espiritual terrível, né? Nós podemos observar no capítulo de número 10, quando nós vemos ali a descendência de Cão, meu amado, vemos ali que surgiu Nirode, nós vemos ali que os filisteus surgiram, né, da descendência de Cão, e muitas outras nações que vieram o quê? A se opor, não é? A se opor ao povo que Deus formou através de Abraão. Olha só, então será que nós não devemos tomar cuidado? Devemos tomar cuidado, porque se nós falamos contra um líder, não é? E nós podemos estar o quê? Plantando as nossas próprias dificuldades, né? Tanto na nossa vida, como também na vida dos nossos descendentes, né? Você pode meditar no capítulo 10 de Gênesis, você vai poder ver o que aconteceu, não é? com a descendência de Cão. E você vai poder meditar que realmente a descendência dele foi completamente contaminada. Então, meus amados, isso tem uma repercussão, isso tem tem ali toda uma legalidade espiritual. Se nós ficarmos contra a autoridade, se nós falarmos mal de uma autoridade, se nós muitas vezes ficar batendo de frente, se nós muitas vezes criarmos rebelião, meu amado, isso vai ter um cunho espiritual terrível para nós. Temos que tomar cuidado. Agora, veja bem, se nós fizermos a vontade de Deus, eu estou falando a vontade de Deus, mas aquela autoridade ali é corrupta, porque aquela autoridade ali é rude, porque aquela autoridade é assim, é assado, ou aquela autoridade é muito devagar, aquela é quase parando, porque não parece um carro velho que não vai para frente nem para trás. Meu amado, se nós agirmos dessa forma, nós temos que tomar cuidado, não é? Temos que tomar cuidado porque tem um cunho espiritual nisso. Então, independente de quem seja, independente do que
nós devemos servir a Deus. Servir a Deus. Eu não estou visualizando a autoridade em si, mas eu estou servindo a Deus. Você está entendendo? Eu estou servindo a Deus por intermédio daquela autoridade. Tá certo? Então não é concordar com a autoridade em tudo. Ah, eu concordo, né? Ele está se prostituindo, tá certo, tá tudo bem. Não, não é isso não. Eu posso pegar e questionar, né? Eu posso pegar, até mesmo avisar. Tá entendendo? Eu posso. Mas tenho que tomar cuidado para que eu não venha ofender, para que eu não venha denigrir, não é? Para que eu não venha até mesmo fofocar, criar fofoca. Ai, mas você viu o que pessoa fez? Você viu o que pessoa fez? Ah, porque aquele pastor, ai, porque aquele presidente, ai, porque aquele fulano, aquele Beltrano ali, tá certo que ele é uma autoridade, né? Mas você viu o que ele fez? Então tem gente que fica fofocando, tem gente que fica batendo nos quatro cantos da terra o que a autoridade fez, o que a autoridade não fez. Então, isso aí é um perigo para mim e para você. Em vez disso aí, por que não dobra o joelho e ora? Por que não busca? Né? Então é bem claro, aqui eu não estou falando que você deve concordar com aquilo de mal que a autoridade faz, né? Você pode até questioná-la, mas vá com cuidado, né? Vai na direção do Senhor. Por quê? Veja bem, né? Nós podemos questionar, podemos sim, mas nós devemos ficar o que? Íntegros diante de Deus, obedecendo às nossas autoridades, aquilo que é com relação a palavra de Deus, tá certo? Nós podemos. É a mesma coisa de uma mulher. Por exemplo, né? Vamos aqui observar a palavra de Deus, falar em Mateus 7, versículo 5. Vamos pegar Mateus 7, versículo 5. O que diz a palavra do Senhor? Por que você olha o argueiro do seu irmão e não olhe a trave que está no céu? Então, de repente uma mulher pega e vê lá o seu marido se prostituindo. E é dia após dia se prostituindo. Vamos supor aqui. Né? Vamos supor. Então o que acontece? Aí a mulher pega e fala: ah, mas eu vou pagar na mesma moeda. Meu marido está fazendo isso comigo, eu vou fazer também. Então, uma mulher dessa aí, como que vai ter a capacidade de chegar diante de Deus e orar e interceder pelo seu marido, em querer salvar o seu casamento? Não vai salvar. Por quê? Porque ela está fazendo a mesma coisa que o seu marido. Então quer dizer que ela está querendo julgar o seu marido, né? Que tem um cisco, porque aquele que está falando, aquele que julga, você está entendendo? Ele tem uma trave. Olha só, ele tem uma trave no olho, enquanto o outro tem um cisco. Então quer dizer que aquele que julga, ele tem mais comprometimento, você está entendendo? Por se colocar como juiz. Então ela está fazendo errado. O marido dela, quer dizer, o marido dela está fazendo errado e ela está fazendo errado também. Então como Deus vai julgar a causa dela? Ah, você quer que eu salve seu marido, mas você também está na prostituição. Como é que você quer que eu salve seu marido? É diferente. Quando a mulher está em integridade diante de Deus e o seu marido está se prostituindo. Então Deus vai ouvir a oração dela. Deus vai fazer com que mude aquela situação. De alguma forma, Deus vai fazer mudar aquela situação. Tá certo? Então, tudo isso tem a ver com liderança, né? Por quê? A liderança é a mesma coisa. Eu tenho que estar puro diante de Deus para orar pelo meu líder. Se o meu líder está errado, se o meu líder está errado, eu tenho que entender que eu tenho que ser o quê? Um canal de bênção para ele, não é verdade? E é só através da obediência, né? Através da obediência dentro do Senhor, fazendo a vontade de Deus, né? É a obediência no Senhor, tá? Então aí eu vou estar puro, vou estar santo e eu posso interceder pelo meu líder e Deus vai mudar a situação do que eu estou vivendo, né? Então veja bem que é assim que funciona. Aí nós poderíamos colocar aqui, né, um exemplo bem claro de Daniel no capítulo de número 1, que ele veio junto com os cativos, né, de Jerusalém, e esses cativos nós vemos ali que, né, quando Daniel ele era o quê? Ele era ali da linhagem real, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Nós vemos aí, né? Mas vamos dar um foco aí para Daniel. Daniel se comprometeu com seus amigos a estar comendo o quê? Legumes, não é verdade? Eles colocaram um propósito diante de Deus, mesmo que o chefe ali dos eunucos poderia ser o quê? Aspenaz poderia ser morto.
se o rei soubesse que ele estava dando legumes e que eles estivessem mais fracos. No entanto, foi um propósito diante de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Diz que Daniel, ele cresceu no reino, né? Aí ele foi colocado como governador, dali ele foi colocado ali, não é? Que Daniel, ele começou a crescer, começou a tomar status. Por quê? Porque ele obedeceu o rei, mas antes de tudo, ele não se deixou contaminar pela comida do rei, pelas coisas que estavam ali no reino. Ele não se deixou contaminar, né? Pelas iniquidades, pelos deuses que havia ali em Babilônia. Ele não se deixou contaminar. Então nós vemos que Daniel também, ele sofreu muito, meus amados. Por quê? Porque as perseguições daqueles que tinham inveja de Daniel. Está entendendo como é que é? As perseguições daqueles que tinham inveja de Daniel. Daniel, se nós formos observar, as pessoas queriam acabar com Daniel. Vemos ali que Daniel, ele foi até mesmo jogado o quê? Na cova dos leões. Olha só, né? Mas ele foi um homem de grande influência no reino de Babilônia, porque Deus exaltou a Daniel pela sua obediência a ele. Você está entendendo? Fazendo com que ele estivesse servindo ao rei Nabucodonosor, independente se ele era cruel, independente se era uma pessoa rude, mas Daniel serviu ali o rei Nabucodonosor, não concordando muitas vezes com aquilo que ele fazia. Você está entendendo? Mas fazendo a vontade do Senhor. E nós vemos aí que Daniel, ele foi até ali o reinado de Dário. E vemos que também ali havia pessoas ali que estavam querendo acabar, outras autoridades estavam querendo acabar com Daniel. Aí nós vemos aí que Daniel até mesmo foi lançado na cova dos leões. Mas por quê? Porque foi escrito um decreto, né, onde Daniel não devia fazer petição a Deus nenhum. Não somente Daniel, como todos ali que estavam vivendo em Babilônia, né? Foi escrito esse decreto. Mas Daniel estava orando a Deus, estava buscando a Deus, e de repente aquelas autoridades viram ali que Daniel estava fazendo e comunicaram ao rei e prenderam Daniel. Porque Daniel, mesmo na cova dos leões, ele foi fiel ao rei e foi fiel principalmente a Deus. Então nós devemos ser fiéis a Deus. Você está entendendo? E o que aconteceu? Podemos observar que Daniel, ele foi livre, e aqueles que procuraram perseguir Daniel, procuraram ali acabar com a vida de Daniel, foram lançados na cova dos leões e foram completamente estraçalhados, enquanto Daniel foi preservado, porque o anjo do Senhor estava ali com Daniel. Ei, você pode ser fiel ao seu líder. Seja fiel, não interessando se ele é bom, se ele é mau, se ele é ímpio, ou se ele é justo, ou se ele... Você está entendendo? Não importando essas coisas aí. Mas seja fiel ao seu líder, porque Deus, ele colocou, sabe, um anjo do Senhor para te guardar. Isso mesmo, um anjo do Senhor. E o Senhor vai exaltar você na onde você está. E se o seu líder não reconhecer, por mais fiel que você seja, saiba de uma coisa: Deus vai te colocar num lugar melhor, na onde todos vão ver que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e você vai prosperar em nome de Jesus. Então vale a pena, meus amados. Embora pareça que muitas vezes as pessoas não estão vendo, muitas vezes parece que o negócio não vai para frente, parece que a gente faz tudo ali, parece que ninguém reconhece. O Senhor está reconhecendo o seu trabalho, o seu serviço. O Senhor está reconhecendo que você é uma pessoa exímia em tudo aquilo que faz. E Deus vai te prosperar, tá certo? Em Gênesis capítulo de número 37, nós podemos também observar o exemplo de José. José era uma pessoa que servia seu pai com toda eximiedade, né? Via no pai dele o quê? Uma autoridade. E José fazia tudo o que era certo, né? Tudo que era certo. Seus irmãos estavam avacalhando no serviço ali de cuidar das ovelhas, José ia lá e comunicava o seu pai. Veja bem, né? A todo momento ele comunicava. E nisso, vemos que isso foi causando uma revolta no coração dos irmãos, né? Por quê? Porque José era uma pessoa que fazia tudo corretamente, não é? E veja bem que quando nós vemos a atitude de José, vemos também que Deus já tinha colocado no coração de José que ele ia ser o quê? Ele ia ser uma pessoa muito importante, né? Vemos aí que José teve sonhos,
né? Sobre o sol e a lua que estavam se dobrando, as estrelas estavam se dobrando diante dele, né? Ele teve esse sonho, né? No capítulo 37 em diante você vai ver sobre isso, né? Vemos ali que de repente ele também sonha com feixes de trigo, né? Que estavam dobrando diante do seu feixe, né? E todos ali ficaram abismados, e todos ali começaram a ficar com mais fúria de José ainda, né? E seu pai também não concordou com aquilo no momento. Mas a Bíblia diz que ele ficou pensante naquilo, né? Ficou pensativo naquele tipo de sonho. Agora observe bem que foi todo um processo. José foi vendido como escravo porque seus irmãos jogaram numa cova, né? E ali vendeu para os ismaelitas. Os ismaelitas foram até o Egito, né? O Egito ele foi vendido como escravo. E ali observemos que ele ficou na casa de Potifar, serviu a Potifar eximiamente, né? E de repente vemos que a mulher de Potifar lhe fez uma cilada. Ele foi jogado no cárcere ele também serviu ao carcereiro, e ele ficou ali responsável pelo cárcere. Olha só, em todas as situações, José não perdeu a sua honestidade de servir, né? Estava servindo a Deus em toda situação. Será que eu e você estamos servindo a Deus em todas as situações? Ah, porque eu não aguento mais esse lugar que eu estou. Ah, porque eu queria evoluir. Ah, porque eu queria um lugar melhor. Meu irmão, sirva na onde você está. Da maneira não independente da forma como você está trabalhando, na onde você está trabalhando, independente ou se é no cárcere, ou se é na casa de Potifar, ou se é ou estar ao lado de Faraó, você está entendendo? Sirva a Deus, porque Deus ele vai te abençoar. E as pessoas vão reparar, poxa, essa pessoa é diferente. Olha, essa pessoa tem algo de diferente. Parece que, né, nós vemos que tudo que ela fala dá certo. Olha, parece que ela tem uma direção de Deus tremenda. Parece que, olha, é isso mesmo, é essa mensagem que eu quero ouvir. Essa direção que eu quero ver. Seu chefe, Deus, ele vai mostrar para o seu chefe, para o seu patrão, vai mostrar para o seu líder que você é uma pessoa que está na direção de Deus, e Deus vai te colocar em patamares maiores. Isso aconteceu com quem? Com Daniel, e aconteceu também com José do Egito, né? Veja bem como Deus levantou esses homens de uma forma extraordinária. Mas veja bem que nós devemos entender que não é somente uma vida financeira, não é somente uma vida onde eu vou estar em um patamar para querer se exibir, se mostrar. Não, porque aí está imbuído também a obra de Deus, a manifestação do poder de Deus para salvar até vidas, né? Porque nós vemos ali que José do Egito, por exemplo, ele foi grandiosamente usado por Deus para o que? Salvar as pessoas que estavam ali em Canaã. Então, meu amado e minha amada irmã, veja bem, às vezes Deus tem uma grande obra na sua vida, não é? Uma grande obra, mas Deus, ele vai começar por baixo, é verdade. Ele quer que você sirva a Ele por baixo, para Ele ver as suas atitudes, para que você seja o quê? Adestrado, para que você seja treinado, para que você seja capacitado a galgar lugares maiores, né? Muitas vezes de evidência, na onde Deus vai ser exaltado. Deus vai ser exaltado, não é você não, né? E para que as pessoas possam ver o Evangelho do Senhor e sejam salvas. Meus amados, veja bem a importância que eu e você temos na obra de Deus. Mas não adianta nada se eu e você começarmos a ser pessoas que ficam retrucando contra os líderes, que ficamos aí muitas vezes sendo uma pedra de tropeço em nosso trabalho. Se nós muitas vezes somos pessoas que muitas vezes fazem, sabe? O patrão pede alguma coisa, o pastor pede alguma coisa, ele vai fazer. Né? Não tem gente que é dessa forma? Claro que tem. Tem gente que você pede as coisas para ela e ela não quer fazer. Não quer fazer. Você pega e alerta, você fala, você pede, você, entendeu? Você fala até com educação, mas não quer fazer. Não quer fazer. Aí a pessoa quer, ai, porque eu queria ser. Ai, porque eu queria ser um pastor. Ai, porque eu queria ser um presbítero. Ai, porque eu queria ser um diácono. Mas meu irmão, você não quer servir. Você não quer servir. Fica só retrucando, só fica fazendo só é uma pedra de tropeço. Você está entendendo? Em vez de fazer a obra crescer, em vez das pessoas verem o seu testemunho que você realmente está querendo servir, né? As pessoas veem
que apenas existe o quê? Existe uma soberba, uma arrogância, existe uma coisa no coração da pessoa, é um ódio, é uma revolta. Meu Deus do céu, e ainda quer que Deus coloque em patamares maiores? Não vai colocar, meu irmão. Me desculpe, meu irmão e minha irmã. Não vai colocar. Dessa forma, não. Porque nós vemos que tanto José como Daniel serviu a Deus eximiamente, e Deus os projetou para que fosse executado a sua obra. E vemos também o testemunho também de Neemias, né? Neemias foi a mesma coisa. Veja bem, que Neemias foi tão obediente ao rei, tão obediente, que quando foi para a reconstrução de Jerusalém, você está entendendo? Reconstruir o templo, reconstruir ali as muralhas. Observe bem que o rei ele forneceu tudo para Neemias. Meu amado e minha amada irmã, quando nós obedecemos, saiba que a bênção do Senhor está sobre nós. E nós vamos galgar lugares maiores. Nós vamos ter o que? Credibilidade. Isso mesmo, credibilidade. Porque se você fizer aquilo que é correto, aquilo que é certo, você está entendendo? Você saiba de uma coisa, que tudo aquilo que você pedir para o seu chefe, tudo aquilo que você pedir para o seu pastor, que é de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que é verdadeiro, eles vão te atender, vão te ajudar. Você está entendendo? Vão te ajudar. E vai ver que você é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que vai realmente ajudar naquilo que deve ser ajudado. Então, veja bem, é isso que Deus tem para mim e para você. Você está entendendo? E vemos que Daniel, ele se preparou muito, né, para poder galgar esses lugares altos, né? Nós vemos também que José, ele tinha capacidade para galgar lugares altos. Então Deus ele quer que eu e você venhamos a estudar, venhamos a nos capacitar, venhamos, sabe, a ter todos os subsídios, né, para fazer a obra de Deus. Porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, eu quero ser um pastor, quero ser isso, quero ser aquilo. Mas muitas vezes é você ficar na sua empresa, é você muitas vezes ser um testemunho ali dentro, verdadeiro do poder de Deus, né? Muitas vezes é você alcançar patamares imagináveis, mas para glorificar a Deus. Eu não estou falando aqui que Deus não vai chamar pessoas para pastor, mas às vezes você vai ser um testemunho nos negócios, né? De acordo com a vontade de Deus. Então, dê testemunho, né? Vamos aqui observar que quando nós obedecemos fielmente os nossos líderes, fielmente, independente se eles são cruéis, se eles são isso, são aquilo, mas obedecer no Senhor. Veja bem, obedecendo seus líderes no Senhor, naquilo que é de acordo com a palavra de Deus, veja bem, saiba disso, né? Que Deus vai te colocar em lugares maiores. Então, vejamos aí que sempre o maior abençoa o menor. É a palavra de Deus, é uma regra que Deus não pode quebrar. Uma autoridade vai abençoar aquele que é o menor, aquele que é servo, aquele que na verdade está com o coração pronto a servir. Vemos também na vida de Josué. Josué foi servidor de Moisés. Ele nunca falou uma palavra contra Moisés, foi fiel. Em Números 13 e 14, né, que quando foi instituído ali os 12 espias, observe bem que eles falaram mal da terra, mas Josué e Caleb não falaram mal da terra. Então, veja bem que eles foram fiéis a Moisés, estavam sempre prontos a ajudar Moisés. E aí nós vemos o que? Nós vamos observar que eles entraram na terra prometida, mas quem ficou no lugar de Moisés foi Josué. Por quê? Porque Josué se mostrou uma pessoa fiel, então ele foi abençoado e ele ficou como general do povo de Israel para o que? Entrar na terra prometida. Então, veja bem que a palavra de Deus é bem contundente, né? É bem contundente. Se nós formos fiéis, nós vamos adquirir o melhor do Senhor, vai abençoar o menor. Então sempre o líder vai abençoar aquele servo que é dedicado, aquele servo que é fiel. Você está entendendo? Tudo para a honra e glória do Senhor. Então, meus amados, que nós venhamos aguardar
essas coisas da parte de Deus. E que você possa meditar na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 9, pode meditar em Gênesis capítulo 10. Você pode meditar também, né, em Gênesis capítulo 37 em diante. Você vai ver como foi a resolução da vida de José, né, que se tornou um grande líder. Você pode meditar também no livro de Neemias. Você vai ver como Deus exaltou a Neemias também, que era um servo tremendo da parte de Deus. Tá certo? Aí você pode observar em Êxodo, você pode observar também em Deuteronômio, em Números, pode observar em Josué, como Deus pôde fazer de Josué um grande líder da parte de Deus, que deu o quê? Que deu ali condições para que Josué, na segunda geração, pudesse herdar a terra prometida. Enquanto os murmuradores, aqueles que não queriam servir, morreram no deserto. Por quê? Porque não quiseram obedecer ao Senhor, não quiseram fazer a vontade do Senhor. Tem muita gente que fica questionando: por que Deus não me coloca em um lugar melhor? Por que parece que eu fico sempre na mesma? Por que parece que as coisas não dão certo para mim? Não é? Então, uma das coisas pode ser isso daí, né? Que a pessoa não quer obedecer o seu líder, a pessoa não quer fazer o melhor. E quando a pessoa age dessa forma, em vez da bênção estar sobre a sua vida, está ali uma legalidade maligna, né, que está barrando a sua vida, que está fazendo com que ele fique ou ela fique travada, né, nas coisas, no seu trabalho, na obra de Deus. Então, isso é uma legalidade para o inimigo. Mas existe tempo para que você possa mudar o seu coração e possa fazer a vontade do Senhor. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Então vamos orar nesse instante, pedir a bênção de Deus. Senhor, meu Deus, eu peço nesse instante, Senhor, tenha misericórdia de nós. Direciona-nos, ó Pai. Enche-nos com Teu Espírito. Faça com que nós venhamos a ser fiéis, Senhor, meu Pai, em primeiro lugar, diante de Ti e depois os nossos líderes. Pai querido, Pai Santo, nos fortaleça, nos dê graça, nos direciona, para que o Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus, ó Pai, Te louvo e Te agradeço. Manifesta o Teu reino, o Teu poder e a Tua graça para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Amém. Então, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique com Deus. Nós dois nascemos pra nos amar, e em meu coração já não existe lugar para a solidão. Enchendo o meu ser, eu sinto o amor de Deus. Sei que você é um presente que Ele me deu. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo de número 24. Cremos que a família é uma instituição criada por Deus, e como tal, deve ser amada, guardada, protegida e considerada. Família: homem, mulher e sua prole. Família: um projeto do amor de Deus. Que fez você pra mim, que me fez pra você. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.